Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui, a trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. São 23 horas e 53 minutos, aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, Construindo Shalom, conexão Manaus, Brasil. E quero dar mais uma continuidade relacionada ao tema estabilidade. Hoje eu vou falar sobre a terceira parte relacionada à estabilidade. Eu falei sobre a primeira parte, falando sobre estabilidade espiritual. Na segunda parte eu falei sobre estabilidade familiar. E hoje eu vou falar sobre estabilidade profissional, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Se você quiser acompanhar, e os demais versículos bíblicos que eu vou estar citando dentro dessa reflexão. Porque nós sabemos que a área profissional na vida do ser humano, que é relacionada ao trabalho, é muito importante. Porque se a pessoa profissionalmente ela não tiver um desenvolvimento na sua vida, nas outras áreas ele não consegue ter sucesso de maneira nenhuma. Então, o livro de Gênesis capítulo 2, versículo 15 fala assim: abre a sua Bíblia aí e acompanha juntamente comigo. Gênesis capítulo 2, versículo 15 fala assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar a terra. Então nós vemos que desde o princípio de todas as coisas, quem criou o trabalho foi o próprio Deus. Né? O próprio Senhor Jesus Cristo, foi o próprio Deus que criou o trabalho. Então, quando Deus formou o homem, ele colocou na sua mão uma responsabilidade para administrar. Deus não fez o homem e colocou aí no jardim do Éden para ele viver aí voluntariamente, sem nenhuma responsabilidade. Aqui a Bíblia fala que ele tomou, pois o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, isso foi uma responsabilidade que Deus colocou nas mãos do Adão e da Eva, os primeiros seres humanos que Deus que começou nessa geração. Alguns falam até que existiu uma criação pré-adâmica. Antes de Adão existiam outras pessoas. Eu não creio nessa teoria. A Bíblia fala que só existiu Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Anteriormente, podemos interpretar que pode ser que aconteceu alguma coisa, alguma criação pré-adâmica no sentido de animais, bichos. Mas em relação aos seres humanos, foi Adão e Eva. Eu creio desta maneira. Então, tem muitas teorias por aí que não vale a pena a gente tomar posse para nos orientar, não. Então, Deus criou o trabalho e colocou nas mãos do homem. Porque se o homem profissionalmente não se desenvolver, ou seja, o homem ele tem que trabalhar. Sem trabalhar fica complicadíssimo demais para o ser humano viver. Tem pessoas que querem viver sem trabalhar, mas não vai conseguir ir muito avante não, porque Deus criou o trabalho justamente para colocar na mão do homem, para que o homem possa ter uma responsabilidade. O próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, fala assim: quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês são ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. As tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente,
que comam do seu próprio pão. Então você vê aí o apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo relacionada à igreja dos Tessalonicenses. Pessoas que viviam dentro daquela igreja, que queria viver na maior mordomia, na maior maremança, viver às costas dos outros e ainda ter tempo para estar falando da vida alheia. E isso é tão certo que você vê que quando a pessoa não tem nada para fazer, ele começa a fofocar. Pode ver que todo preguiçoso é fofoqueiro. Toda pessoa que não gosta de trabalhar, ele é fofoqueiro, fica dando pitado na vida dela. Mas quem trabalha, ele não tem tempo para ficar pensando na vida dele, ficar tentando interromper algum sucesso dele. Então, eu costumo dizer que se nós trabalharmos, justamente o Senhor vai nos abençoar. Porque o meu logo é aqui. O meu logo, quem vem aqui na gráfica, compre, você vai ver logo na entrada, na fachada. Tem pessoas que têm o dom de pedir, mas o meu dom é trabalhar. Então, eu me maravilho quando vejo uma pessoa que é trabalhador, que gosta de trabalhar. Porque se você trabalhar, com certeza você vai ter o pão. Você vai ter o pão para você se alimentar. Agora, se você não trabalhar, meu amigo, como é que fica a situação? Né? Como é que fica a situação de um irmão que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e é preguiçoso? Né? Não quer trabalhar. Antes, já vi muitos exemplos disso, que antes a pessoa até era responsável com seus deveres em casa, trabalhava, é uma maior maravilha. Aí aceitou Jesus, no lugar do indivíduo se melhorar, não, fica tão tranquilo que nem trabalhar, não quer trabalhar. Aí, quando você procura o irmão, e aí, meu irmão, o trabalho, como é que fica aí? A situação vai... Não, eu estou vivendo pela fé. Agora eu sou pregador do Evangelho. Rapaz, mas é cada coisa que a gente ouve, é como se assim, o único refúgio que tem o indivíduo é pregar o Evangelho. Agora ele não sabe mais trabalhar, ele não é mais profissional, ele não sei o que acontece na cabeça dessas pessoas. Ou quando chega dentro do Evangelho, né, acha que o Evangelho é tão bobo, o povo é tão bobo, que aí começa a falar aí algumas coisas aí, todo mundo acredita e começa a encher seus bolsos de dinheiro. Rapaz, é de encabular. Mas a gente vê que existe isso por aí. Mas o correto que Deus deixou para o homem viver, né, e trabalhar e comer do seu próprio suor. Não comer do pão alheio. O pão alheio não é seu. Né? O pão alheio é alheio, acabou. E hoje nós vemos que muitos querem comer forçadamente o suor dos outros. Nós vamos ver o exemplo do ladrão. O ladrão vem, assalta a pessoa, leva o que a pessoa tem para poder ter a sua mordomia e não querer trabalhar, não querer se esforçar para suar a camisa. Mas o outro sua a camisa e ele vai lá e rouba do indivíduo. Rapaz, só Jesus na causa. Então eu fico vendo como que é essa situação. Tem alguns países que pega firme mesmo relacionado à pessoa que rouba. Mas aqui no nosso Brasil as pessoas pintam e bordam. Meu Deus do céu, é uma lei muito assim, meio devagar, meio fraca. A pessoa rouba, mata, faz tanta bagunça dentro desse nosso território nacional, e aí vai preso algum dia e depois sai na rua de novo. E isso é muito triste para nós que somos trabalhadores, que estamos ali no dia a dia, no batendo, suando a camisa para vir um vagabundo e tirar aquilo que não pertence a ele. Mas nós sabemos que se a pessoa querer mudar, ele muda. Ele pode ser um bom profissional. E um bom profissional não falta dinheiro no bolso. Não falta. Tem muitos que dirão, eu sou profissional e estou faltando serviço. É porque justamente ou ele é preguiçoso ou ele não é um profissional de mão cheia. Aquele que ele faz não deixa de desejar. Mas um profissional mesmo esforçado não falta serviço, não falta trabalho. E se não falta trabalho e serviço, também o dinheiro não falta, né? De maneira nenhuma.
é aí aonde entra a estabilidade profissional. Quem tem uma estabilidade profissional, ele também tem uma estabilidade em outras áreas. Porque se ele tem uma estabilidade profissional, com certeza ele vai ter o pão de cada dia. Ele vai ter o alimento na sua casa, ele vai ter a roupa boa, o calçado, vai ter aquilo que o básico que qualquer ser humano pode ter. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, fala assim: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que ande decentemente aos olhos dos que são de fora, e não dependa de ninguém. E isso está lá em Efésios, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 10 e 12. O apóstolo Paulo exortando de novo a igreja aos Tessalonicenses, onde ele fala assim: esforce-se para ter uma vida tranquila. Tem que se esforçar para você ter uma vida tranquila. Você acha que você vai ter uma vida tranquila só de braço cruzado, esperando a morte chegar, como dizia o Raul Seixas, né? Fica complicado demais. Ou você se levanta e se esforça para suar a camisa e você ter o seu pão de cada dia, então, meu filho, fica muito complicado para você. Complicado para a sua família, para as pessoas que estão vivendo todo dia, principalmente para o crente. Né? Principalmente para o crente. Olha quando eu vejo o crente e chega para mim, né? Pastor, eu estou vivendo pela fé, rapaz, isso me deixa irado. Isso me deixa irado. Porque viver pela fé hoje nos dias atuais, quer dizer, em outras palavras, é as pessoas que querem viver de enrola-rola, quer viver aí enrolando, quer viver aí às custas dos outros. Pega aí uma agendinha aí, faz umas 3 ou 4 pregações por mês, pega uma oferta ali, pega outra oferta aqui, e aí vai vivendo a vida e não quer saber mais de responsabilidade. Isso eu não assino embaixo. O obreiro tem que trabalhar. O obreiro tem que trabalhar. Ah, mas eu vivo pela fé. Claro que tem coisa, tem exceção. Tem situações que Deus chama a pessoa integralmente para viver do Evangelho. Mas a maioria quer viver do Evangelho porque sabe que dentro do mundo evangélico tem dinheiro, é a facilidade. Fala aí umas línguas estranhas, dá umas 2 profetadas por aí, umas 2 sapateadas e aí já tem dinheiro no bolso. Ele está vendo, está cheio de gente por aí. Enquanto os verdadeiros e os justos pagam por essa raça de pregadores sem compromisso que quer viver dizendo que vive pela fé e na verdade são tudo preguiçosos. Aí começa a crescer a pança, fica tudo pançudo, tudo aí, mordomia. Ah, isso é muito fácil de viver pela fé. Viver pela fé é você ter a parte da obra, é você trabalhar, é você se esforçar. Porque pregar o Evangelho é muito fácil. No nosso Brasil aqui, se você estivesse pregando o Evangelho lá naqueles países onde não pode pregar, eu ficar, agora vai viver pela fé lá. Vai pregar o Evangelho lá no Nordeste, né, onde ninguém pode te dar nada. É viver pela fé. É viver pela fé? Músico não quer fazer isso de maneira nenhuma. Então, quando eu vejo a pessoa, eu estou vivendo pela fé, de rapaz, você tem que ir lá para o Nordeste, você tem que ir para um setor onde ninguém tem dinheiro. Eu quero ver se tu vive pela fé. Pregar o Evangelho onde tem dinheiro, onde as pessoas vão oferta, dizem, isso é fácil demais. Agora, viver pela fé em setores que você vai ter que suar a camisa, aí eu quero ver. Então, por isso o apóstolo Paulo aqui está exortando a igreja aos Tessalonicenses, onde tem irmão desta maneira, tranquilo e boa, sem querer fazer nada. E é muito triste isso. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 28, eu vou ler lá o que está escrito aqui. Porque furtava, não furte mais. Antes trabalha, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está vendo aí? Aqui o apóstolo já está exortando a igreja aos Efésios.
onde ele fala assim, ó, quem furtava, não furte mais. Quem roubava, não roube mais. Quem assaltava, não assalte mais. Seja uma nova criatura, né? E trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Essa é a meta, para que você possa ter uma estabilidade profissional, é trabalhar. Se você trabalhar, com certeza você vai ter sucesso. Porque todo profissional, que ele é um profissional verdadeiramente falando, ele não falta trabalho, como eu falei anteriormente. Então, a estabilidade profissional vem em você se esforçar para trabalhar. Não queira nada que pelos outros, seja justo. Se você vai fazer uma diária, e você se esforce para você cumprir o que é dever daquele. Não ficar enrolando ou cozinhando o galo, não. De maneira nenhuma, porque, rapaz, eu já trabalhei nessa área profissional e muitas vezes a gente é pago por diária. E aí fica muito complicado, porque aí você não pode dar o corpo mole. Você tem que verdadeiramente ganhar aquele valor que estão te pagando. Tem que suar mesmo, a camisa, ficar enrolando não. Então, agora, quem é um profissional que trabalha autônomo, que trabalha particular, que pega seus serviços e emprega, né, é outra coisa diferente. Mas mesmo assim, tanto que trabalha por emprego como que trabalha por diária, se trabalhar justamente, tranquilo, não vai faltar o seu pão de cada vez. Porque Deus abençoa aqueles que trabalham, como está falando aqui ontem. O que furtava não furte mais. Antes trabalha fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem não estiver, com quem não tem nada. Então está lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, para você conferir nessa reflexão bíblica sobre estabilidade profissional. Para que você diga assim, mas a Bíblia não me ensina a trabalhar. Rapaz, a Bíblia, ela ensina tudo que você imagina. Então, lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 25, lá fala, construa casas e habite nelas, plante jardins e coma dos seus frutos. Jeremias, capítulo 29, versículo 5. Vou citar mais uma vez para você que não gosta de trabalhar. Construa casas e habite nelas. Plante jardins e coma dos seus frutos. Construa casas e habite nelas. Está vendo aí? Construir, quer dizer, você precisa se esforçar. Ou você acha que o milagre vai cair do céu aí? Você acha que um anjo vai descer do céu e amarrão aí que eu estou te dando dinheiro? Vou te dar ouro, vou te dar prata. A prosperidade de Deus vem em questão do seu trabalho, do suor do seu rosto, comer do pão mesmo ali daquilo que você está se esforçando. Nada querer dos outros, porque nós vivemos aqui no Brasil, onde as pessoas querem levar tudo no jeitinho brasileiro. Isso eu já tenho batido de frente. Em toda a minha reflexão, você sempre vê que eu estou sempre dando uma pincelada em relação a isso. Se você quer viver do jeitinho brasileiro, se prepare, porque a miséria vai entrar por sua casa, a miséria vai entrar por suas portas, a miséria vai entrar na sua vida e você vai ser um fracassado. Porque se você for ver mesmo, o nosso Brasil já começou tudo errado. Olha quem foi que descobriu o Brasil. No lugar dos brasileiros descobrir sua própria casa, os outros é quem descobriu. E ainda levou aí ouros, prata, levou muitas riquezas do nosso país, fez muitas pessoas escravas e até hoje o nosso Brasil vive com uma mente de escravo. Né? Eu estava vendo uma reportagem a um determinado país exigia que exportasse aquela carne, que vendesse aquela carne do jeito que eles queriam. Já para nós do Brasil não tem jeito mesmo. A mentalidade de escravo. Os outros países muitas vezes fazem o que quer.
Olha, se você tem olha que se você tem o produto nas suas mãos, quem manda é você. Quem manda é você. Se o cara lá quiser bem, não quiser amém, está nas suas mãos, acabou. Agora do outro lado, o cara lá do outro lado fica exigindo. É assim, falta o Brasil ajoelhar no pé de alguns países aí para poder vender o seu produto. Misericórdia, não precisa disso. Então, o crente brasileiro tem que sair desse jeitinho brasileiro. Né? O crente brasileiro tem que ser justo cada vez mais. Porque nós já temos mais de 500 anos que o Brasil foi descoberto. E ainda continua muitas coisas encobertas. Né? Muitas coisas que precisam verdadeiramente prosperar, sair da escuridão, sair do casulo. Misericórdia. Misericórdia, meu Deus. Então temos que nos esforçar. Porque se a gente não se esforçar, a gente não vai ter nada aqui nesse território nacional chamado Brasil. De jeito nenhum. Você não vai passar do peixe. Aquele peixinho, quer dizer assim, aquele pãozinho de cada dia. Então, se você quer ver coisas grandes na sua vida, se esforça, trabalhe. Né? E o Senhor esteja na frente do seu trabalho. Deus esteja ali abençoando o seu trabalho, porque com certeza a sua geladeira vai estar abarrotada, não vai faltar nada. Você vai ter o alimento para comer por dia, sem precisar estar se humilhando nos pés dos outros. Vai ter o seu calçado bom, a sua roupa boa, a sua casa boa, o seu carro. Você vai ter o bom e o melhor que essa terra pode dar para você, se você se esforçar. Agora, se você ficar só esperando aí, o auxílio aí, auxílio do governo, Bolsa Família, Bolsa não sei o que, auxílio disso, fica tudo acostumado, fica tudo aí bebê, só esperando aí umas bolinhas do governo trazer para você. E aí não cresce de jeito nenhum. Aquilo que o governo está dando esse auxílio para você, não é para você ficar de braço cruzado, só ficar só comendo esse auxílio aí não, que você vai passar fome. R$600 não paga a conta. 600 conto é só um auxílio mesmo. É só uma coisa para tu comprar uma carninha no final do mês e acabou. Mas tem gente que não, já fica só esperando o auxílio. Será que dia que vai sair o auxílio? A realidade do auxílio não faz mais nada, só esperando o auxílio do governo. Rapaz, tem que se esforçar, tem que trabalhar, tem que ir à luta para sair desses tipos de coisa pequenininha, porque se a gente ficar preso só em auxílio, só em bolsa, só nessas coisas de governo, você não cresce não. Não cresce, tem que partir para a luta, tem que arrumar um emprego bom para trabalhar, uma empresa boa para se trabalhar, ou mesmo se profissionalizar, e aí você vai ter uma estabilidade profissional, e quem tem uma estabilidade profissional, como eu estou falando nessa reflexão, não falta nada na sua casa. Mas o Brasil não está ruim não. O Brasil não está ruim de emprego não. O Brasil não está ruim de serviço não. É o brasileiro que rapaz, que só Jesus estão ficando preguiçoso. Não é brasileiro. Cheio de mordomia, cheio de coisinha. Isso aqui, rapaz, não dá, de jeito nenhum. Então nós temos que colocar Deus em nosso trabalho. Você precisa colocar Deus no seu trabalho. Deus no centro do seu trabalho. Porque com certeza você vai ter prosperidade, mesmo nessa situação tão difícil que nosso Brasil está passando. Mas você vai fazer diferença e vai ter um ponto cada dia. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, fala sobre isso. Consagre, olha lá quem fala aí. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Está vendo aí? Provérbios, capítulo 16, versículo 3, fala lá. Para você colocar Deus no seu trabalho. Se colocar, com certeza você vai ser próximo, porque a palavra de Deus ela não mente. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Provérbios 16, 3. Eu não sei porque tem muitos crentes na prova. Eu não sei o que está acontecendo, que é muitos crentes que só é na taca, no chicote, e nunca cresce, nunca sai daquela situação. Meu Deus, eu fico meio desconfiado. Então, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 10, fala assim: não tens protegido de todo lado a ele, a sua casa
e a tudo quanto tem, tens abençoado a obra das suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Então, até aqui Jó, a questão de Jó também, o diabo acusando Jó, chegando perto dele, mas é porque o senhor faz isso, faz aquilo. Jó trabalhava, Jó se esforçava, e não faltava também não o pão de cada dia na sua vida, não. E só via de banquetes. A outra coisa é trabalhe como se Deus fosse o seu patrão. Nós temos que trabalhar, temos que fazer nosso serviço como Deus seja o nosso patrão. Seja em qual for o setor que você está exercendo a sua vida profissional, tentando fazer uma estabilidade profissional, faça isso como Deus fosse o seu patrão. Está lá no livro de Colossenses, fala, capítulo 3, versículo 22 e 4, fala assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Entendeu? Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então você está numa empresa, a empresa te contrata para trabalhar, aí chega lá, você começa a enrolar, começa a cozinhar o galo, começa, meu Deus, só Jesus na causa. Olha, por isso que você não prospera. Ah, mas eu estou puxando a sardinha do patrão porque estou trabalhando demais. Não. Faça como você esteja fazendo para o Senhor, principalmente o crente. Não seja preguiçoso na sua empresa. A empresa te contratou porque acredita em você. A empresa te contratou porque vê algo especial em você. E aí, quando você é contratado e chega dentro dessa empresa, você vê alguns costumes de alguns que já são velhos lá dentro, que já começa a cozinhar o galo, não quer mais se esforçar, aí você entra nessa onda e você vai fracassar. O certo é você fazer como você esteja fazendo para o Senhor. Principalmente o crente em Jesus que tem que fazer a diferença. Porque já trabalhei em empresa que o crente muitas vezes é pior do que o ímpio. Se escora, uns crentes escorão, uns crentes que não querem se esforçar. Ah, porque se eu me esforçar, se eu trabalhar demais aqui, eu estou adorando o patrão, estou puxando o saco do patrão. Não é isso. Você está fazendo o seu serviço e faça como você estiver fazendo para o Senhor, e com certeza você vai ser abençoado e você vai ter uma estabilidade profissional futuramente tranquila na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 8, fala: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Mais uma vez aqui, a base bíblica está aqui. Você arrumou um emprego, seja qual for o emprego, honre os seus patrões. Faça as coisas tudo certinho, que com certeza Deus vai te recompensar. Mesmo que se aquela empresa ou os patrões não te recompensam, mas o próprio Deus vai te recompensar pelo esforço que tu está fazendo. Que tu está fazendo, que tu esteja fazendo para Deus. Essa é a maneira correta. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, fala assim: portanto, meus amados irmãos, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro, lá em Colossenses 3,17 fala assim também: e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Então você tem que trabalhar com inteligência. Temos que trabalhar com inteligência, porque com certeza, se nós trabalharmos com inteligência, nós vamos ter uma estabilidade profissional positiva na nossa vida. E nada vai faltar na nossa vida. Lá em Provérbios 21, versículo 5, fala assim: os planos bem elaborados leva a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Está vendo aí, irmão?
mas eu vou estar reciclando para você. Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então você tem que planejar, meu filho. E para planejar você tem que trabalhar, tem que se esforçar. E com certeza você vai ter fartura na sua mesa, né? E não vai estar precisando estar debaixo da humilhação de muitos por aí, de maneira nenhuma. Então isso tudo são referências bíblicas. Aí nós fala mais aqui ainda. Vou ver aqui a complementação do livro do Provérbio. 21, versículo 5. Aí vai seguindo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. Então tudo é o Senhor no controle de todas as coisas. Se não for Ele, meu amigo, nós estamos enrolados. E nós temos que trabalhar com inteligência, porque se nós trabalharmos com inteligência, com certeza não vai, a gente não vai naufragar, não vai descer, a gente não vai ficar cansado e nem decepcionado. Aleluia. Salmos 90, versículo 17 fala assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, não tem jeito. Tudo envolve o trabalho. Sem o trabalho não vai. Se Adão e Eva tivessem usado de graça no paraíso, meu Deus, né? E você vê que você olhando a história, Adão e Eva receberam a responsabilidade de cuidar do jardim, mas você vê que eles vacilaram. Por que vacilaram? Porque justamente, vamos supor aí, que eles começaram a desleixar no trabalho, desleixar naquilo que colocou na sua mão. Aí o diabo entrou e disse: é por aqui, vamos desvirtuar a mente dele para o outro lado. Quando você não está fazendo a coisa correta, né, pode ver que o diabo ele entra para poder desvirtuar a sua mente para outro setor. Você muitas vezes está de boa no seu emprego, está ali bacana, está ganhando seu dinheiro, de repente chega um e começa a dar pitada. E aí você vai pela cabeça daquela pessoa, e aí perde o emprego, fica desempregado, fica aí só chupando dedo. Então, tenha uma estabilidade profissional. Né? Tenha uma estabilidade profissional para que não venha faltar o pão na sua mesa. Provérbios 10, 22 fala assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. A bênção do Senhor. Então, para ter bênção, meu filho, vai ter que se esforçar. Né? Vai ter que se esforçar. Porque não dá. Fica complicado. E nós temos que trabalhar arduamente, mas também descansar. Temos que trabalhar arduamente, mas também temos que descansar. Tem que ter tempo de descanso. Provérbios 23, 4 e 5 fala: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha um bom senso. A riqueza desaparece, e assim que você as contempla, elas criam asas e voam com a águia pelo céu. Então, até isso você tem que ter sabedoria. Você vai trabalhar, vai ganhar, vai prosperar, mas você tem que ter um descanso. Tem pessoas que só trabalham e não gozam do trabalho, não gozam do suor do seu trabalho. Não faz nada, é só trabalhar. Aí, meu filho, fica difícil. Tem que trabalhar, mas tem que descansar, tem que gozar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque a riqueza, ela vem, mas elas voam, vamos dizer assim, elas desaparecem, não é para sempre, de maneira nenhuma. E lá no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3 fala: então Deus abençoou o sétimo dia e fez santo, porque nisto descansou de todo o trabalho de criar o que haviam feito. Aleluia, louvado seja Deus. Então, nós vemos aí, essa é uma reflexão para você entender que o plano de Deus é que o homem trabalhe. O homem trabalha. Nunca pare de trabalhar. Sempre se esforçando. Sempre andando no centro da vontade do Senhor.
E aqui fala que nós não podemos ser preguiçosos, né? Não podemos ser preguiçosos de maneira nenhuma, né? Provérbios 10, 4, 5 fala assim: as mãos preguiçosas empobrecem. O homem, porém, empobrece. O homem, porém, as mãos diligentes, ele traz riqueza. Então, se você é preguiçoso, meu filho, com certeza você vai ser um pobretão. A pobreza vai sentar na tua mesa, vai nem tomar café, não vai enjoar junto com você, porque você não vai ter nada para comer na mesa, né? Então, se você for preguiçoso, aqui fala, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Porém, as mãos diligentes, que é ativo, que trabalha, lhes traz riqueza. Então, há uma diferença quando você se esforça. Porque se você não se esforçar e não sair desse mundo de preguiça, com certeza a preguiça vai entrar na sua casa, para estar junto com você, a miséria vai entrar lá, sentar na sua mesa e vai jejuar junto com você. E você vai jejuar mais ainda, porque quando a miséria entra na casa da pessoa, misericórdia, só o sangue. Né? Só o sangue. Provérbios 3, 4 fala assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente se farta. Está vendo aí? Rapaz, que maravilha. Por isso que nós temos que ter estabilidade profissional. Porque se nós não tivermos estabilidade profissional, nós vamos passar fome, meu filho. Vamos passar necessidade. Tenha misericórdia. Né? O Senhor tem misericórdia na nossa vida. Tem misericórdia na nossa vida. Nós vemos exemplo aqui, ó. Vamos ver um exemplo do apóstolo Paulo. Né? Um exemplo do apóstolo Paulo. O Paulo, aqui fala, o apóstolo Paulo, ele era fabricador de tendas. Né? Era fabricador de tendas. Trabalhava arduamente. O apóstolo Paulo pregava o evangelho, mas trabalhava, tinha a sua empresa de fabricação de tendas. Né? E hoje nós vemos muito bem que não quer nem saber. Ah, eu vi Pirapé. Ah, eu sou pregador do evangelho. Ah, eu sou cantor. Ah, eu sou isso. Ele não quer se esforçar, porque diz que ali é o seu trabalho. Não é nada, rapaz. Aí fica uma coisa assim que parece que só sabe fazer aquilo. Se acabar aquilo ali, vão morrer com misericórdia. Meu Deus. Então você vê que até o próprio Cristo, ele dá uns exemplos. Aqui, João 5,17 fala assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses, em 1 Coríntios 4,12, fala assim: trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos quando somos amaldiçoados, abençoamos quando perseguidos, suportamos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Então, você vê que o apóstolo Paulo era um homem de exemplo. Homem de exemplo. Que não dava o braço a torcer relacionado à preguiça. Tem tanto obreiro preguiçoso aí, que antes era trabalhador, mas depois que aceitou Jesus, está tudo preguiçoso. Mas se alguém não cuidar dos seus, e especialmente da sua família, tem negado a fé. E é pior do que um incrédulo. O apóstolo Paulo aqui, recitando a Timóteo: não seja preguiçoso no zelo, seja fervoroso em espírito, sirva ao Senhor. Romanos 12, 11. E, para encerrar essa reflexão, a promessa de trabalhar na eternidade. Então, até após a nossa morte, nós estivermos na eternidade, nós não vamos parar de trabalhar. Mas só que em outro sentido. Provérbios, Apocalipse 22, versículo 3 fala assim:
nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Como é que nós vamos servir ao Senhor? É de braço cruzado? Né? Até na eternidade nós temos a promessa de trabalhar. Lá nós vamos ter outro tipo de serviço. Né? Aqui fala: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão. Então, se nós somos servos de Deus, com certeza quando nós chegarmos lá na eternidade, nós vamos ter trabalho, né? Serviços para fazer. Então, meu filho, essa reflexão já foi 40 minutos, né? Deu para você entender sobre a estabilidade profissional. Busque mais assuntos sobre isso, tanto no sentido bíblico como secular. Porque um homem sem uma estabilidade profissional, com certeza ele vai passar muitas perrengues na sua vida, né? Muitas situações difíceis. Mas se fazermos a coisa correta, tivermos uma estabilidade profissional e Deus no comando, com certeza, meu filho, não vai faltar o pão na sua mesa, a sua geladeira vai estar cheia, você vai ter o seu sapato para calçar, a sua camisa para vestir, a sua casa para morar, dormir tranquilo, acordar tranquilo, de boa. Se você se esforçar e fazer com que você tenha uma estabilidade profissional. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom!